Meu nome é Françoise Schein, fui nascida em Bélgica, mas eu moro em Paris. E eu descobri o Portugal em 92, fui convidado pelo Metropolitano de Lisboa para fazer uma estação de metrô e foi decidida, juntamente com o metrô, as pessoas do metrô, que seria a estação do Parque. Adorei o Portugal e também o José Consigliere Pedroso, que era o presidente do metrô na altura, me convidou também para descobrir Lisboa, para descobrir os museus de Lisboa, para realmente entender a cultura, a história, e também eu descobri a história do país. Eu achei muito interessante na época, porque o meu trabalho era concentrado, eu sou arquitecta e urbanista. Fui formada em arquitetura e urbanismo e adoro mapas da cidade e também viajar entre um país e outro. E quando eu descobri o Portugal, eu achei, uau, esse é meu país, esse é o que eu adoro. Eu gostaria, eu fiz a proposta de misturar o projeto sobre direitos humanos, que foi vamos dizer, uma repetição, uma continuação do projeto da Estação Concorde, em Paris, e misturar a questão dos direitos humanos com a história do país ou a história de Portugal. Consequentemente, eu expliquei que eu tive que estudar a história toda. E foi muito interessante para mim, porque o metrô me deu a oportunidade de passar um ano inteiro a ler livros, a descobrir os museus, ver as mapas da história em francês, em português. Eu não falava português na época, aprendi pouco a pouco, mas para mim foi realmente uma oportunidade de estudar a história desse país, que é a história do mundo. Foi genial, adorei essa experiência, adorei a período de estudo, trabalhei com vários historiadores. No final, eu acho que deu ponto de departure, ponto de partida para construir uma obra que se desenvolve no mundo inteiro sobre a mesma questão, que é qual é a relação entre direitos humanos, direitos fundamentais, e a questão do povo, da história dos povos. Em vários lugares, várias cidades do mundo é diferente. Porque a primeira estação que eu fiz, estação de metrô, em Azulejos, que não se chamava Azulejos, era a Concorde, em Paris. Era em Guéret, trabalhei com empresa francesa. Essa estação é muito simples, ela se constrói de uma maneira branco e azul, só tem um texto. Quando eu fui convidado para fazer essa estação, eu fiz a proposta dos direitos humanos, porque eu sempre pensei que a questão dos direitos fundamentais, da democracia, realmente é fundamental na nossa sociedade. Em 1985, eu fiz a estação, não, 89, desculpa. Quando eles terminou, eu achei, não posso parar. Uma estação não é suficiente. Uma obra sobre esse assunto é impossível. Tem que estar uma série de estações, um trajeto, um percurso no mundo com esse assunto. A segunda estação de metrô foi em Bélgica, porque eu sou belga e fui convidada a fazer uma proposta. E em Bélgica, o projeto se constrói entre as questões dos direitos fundamentais, o texto, escrito sem espaço nas palavras, sem vírgula, sem pontuação nenhuma, como Concorde e como Parque também. E a questão da Europa. O que é a Europa? Europa era em 92, quando fiz a estação de Bélgica, era no momento da criação realmente da Europa, e eu achei muito importante a questão das fronteiras. Aí eu abri um livro de geografia, vi todas essas linhazinhas, que são as fronteiras dos países europeus, e eu botei eles um depois do outro, fiz esse grande encefalograma
da geografia, que é um pensamento. A geografia é pensado. E a questão das fronteiras, eles falam muito de cada país. Eu misturei a questão da democracia com o texto dos direitos humanos e a geografia. Essa foi a segunda estação. E nessa altura, eu encontrei, por acaso, uma mulher que comprou outra escultura minha. E ela me falou: François, você sabe quem eu sou? Eu falei: não, Madame Lambert, não. Eu sou a mulher do diretor do metrô de Bruxelas. Aí ela conhecia muito bem o José Consigliere Pedroso. E foi assim que nós entramos em contato e que nós iniciamos o projeto da Estação do Parque. Foi através da Bélgica, estranhamente. E quando eu descobri o Portugal, foi eu achei que eu conheci já o Portugal, não sei, de uma outra vida, de um outro século, porque me senti tanto bem, sem falar nenhuma palavra de português, né? Mas me senti muito, muito, muito bem aqui. Foi uma descoberta de um país, de um outro século, para mim, de uma outra vida, realmente. Eu adorei, eu fiz esse projeto com uma força interna enorme. Me consagrei 2 anos sem parar. Um ano de estudar a história, e um outro ano eu vivi em Portugal, em Abruneira, na Viva Lamego, na fábrica Viva Lamego, que foi o metrô que me introduzi nessa fábrica. Eu encontrar os artesãos, encontrar os engenheiros que fazem as cores, os engenheiros químicos, encontrar o diretor, que era um homem fabuloso nessa época, e todos os níveis das pessoas. Gostei, adorei estar na fábrica, adorei a pó, adorei a luz, a construção, a fábrica ela mesma, com a vista sobre Sintra. Adorei trabalhar lá. Eu também trazia uma das minhas assistentes, ajudantes, a Carol, que me ajudou a trabalhar com os azulejos, a aprender a pintar também. Mas encontrei vários outros artistas lá. O Cargalero era perto de mim, trabalhando sobre uma estação. O Rezende, na época, eram esses dois, que eram meus companheiros de trabalho. Eu aprendi uma outra parte da cultura portuguesa, que eram os artistas que trabalhavam e que amavam o azulejo, essa técnica que era incrível para mim. Eu adorei o tamanho, 14 por 14, eu achei incrível, porque 14 por 14, porque 15 por 15, quando você é arquiteto, é mais fácil de dobrar e multiplicar e fazer planta de qualquer espaço arquitetônico. 14 por 14, você já tem que pensar, é outra multiplicação. Eu perguntei para os artesãos, e o Duarte Garcia, ele me falou: por que é mais lindo? 14 não é 15. É só uma questão de beleza, de proporções. Adorei essa resposta. Eu falei: não, realmente, eu acho que isso é Portugal. A resposta sobre essas dimensões, de proporções. Porque é totalmente contra uma questão de sistematização, de organização. Os números são muito mais complicados a adicionar. Eu achei totalmente não cartesiano. E como eu vivo em Paris, eu sou belga, mas eu morava em Paris, e lá a cultura é super cartesiana. Eu achei o Portugal é exatamente o contrário da cartesianidade. Adorei isso, eu achei que era e realmente é mais lindo. É mais lindo. 15 por 15 não tem nada a ver com 14 por 14. E agora nem se encontra no mercado mais 14 por 14. Não sei se o Viva Lamego continua com 14 por 14, porque é complexo.
Eu trabalho muito agora no mundo inteiro, porque quando eu fiz a Estação do Parque, descobri essa matéria que eu adorei. Também eu adorei a pó, o pincel. Esse pequeno ustensílio, não sei como é que se diz, um ustensílio, um ferramento que você impor o líquido e faz linhas muito perfeitas no azulejo. Adorei trabalhar com isto. Bom, aprendi a trabalhar com os azulejos, todos os vários métodas de trabalho, o esponjeado, o pochoir, tudo isso foi os artesãos que me mostraram. Eu tenho milhões de fotos que eu fiz nessa fábrica, e como a minha ambição, vamos dizer, intelectual de difundir os direitos humanos em vários países do mundo, também eu levei para mim o ferramenta do azulejos, porque eu achei que essa dimensão pequena, que pessoas podem utilizar simplesmente, mas botar 450 mil azulejos, que é a Estação do Parque, faz uma catedral. Você pode fazer coisas muito pequenas, mas coisas enormes. É realmente uma ferramenta incrível. E, pouco a pouco, quando eu fiz a estação em Estocolmo, com azulejos de Viva, lembra que também? Lá eu entendi que eu poderia trabalhar com várias pessoas. Meus assistentes eram português, mas também alemão, ou de Suécia, pessoas velhas, pessoas mais jovens. Eu parti o meu trabalho, eu dividi o meu trabalho com vários ajudantes. E esses ajudantes me deram a ideia que eu poderia trabalhar sobre direitos humanos nas escolas, para ensinar os direitos humanos com esse tamanho pequeno das azulejos, que se repete 1, 2, 3, 4 para cada aluno, em vez de só trabalhar com especialistas ou artistas. O azulejos permite realmente que uma pessoa que nunca pintou pode fazer um desenho, raspar o desenho, acertar o desenho e realizar uma obra que tem uma força que é muito mais difícil de fazer sobre papel ou sobre tela, em óleo ou em acrílico. Essa técnica, ela é uma maneira de difundir a possibilidade de qualquer pessoa, qualquer criança, de pintar e ter no final uma obra que tem uma força e uma beleza muito especial. Eu fiz isso desde agora 30 anos. Mas para mim era sempre um pouco equívoco entre criar, eu sou uma artista plástica real, e trabalhar com os anônimos, que são as crianças, os professores nas escolas, o guardião da escola. Incluímos todo mundo nesses projetos. E eles participam, mas também um projeto de artista. Essa é uma questão muito importante, porque no mundo do arte atual eles preferem artistas plásticos com anônimos. A anonimidade não existe. E como fazer essas pessoas existir? Eu acho que o que eu queria fazer realmente é também ensinar um pensamento filosófico, mas também dar a possibilidade para muitas pessoas de assinar o seu próprio desenho, fazer parte da minha obra, e são obras participativas. Qual é o meu papel nessa construção? É a estrutura geral do projeto. É também ensinar os direitos humanos, porque eu trabalho com outros filósofos que vêm comigo ensinar. E, no início, trabalhamos simplesmente dar 4 azulejos por alunos ou por grupo de 2 alunos. Da maneira que trabalhamos agora, eu não sei se você ouviu, mas já estou falando nós, não é mais eu.
porque eu trabalho em grupo, é a Associação Ascria, eu trabalho com outros artistas que eu convido comigo, nós formamos uma pequena comunidade de artistas, mas também os alunos são os artistas. Não sei se somos artesão ou artista, é uma coisa que é complexa a definir. Eu acho que a noção de equívoco é positiva, não é negativa. É isso que me interessa muito, de dar essa oportunidade a essas pessoas que não são mais anônimas, que eles participem do meu trabalho e todos nós fazemos um trabalho juntos. Não é colaborativa. É a grande diferença entre colaborativo e participativo. Colaborativo são várias pessoas que se juntam para fazer uma obra juntamente. Essa é mais como um convite. Porque é mais importante para mim de fazer a superestrutura da obra. A maneira que eu trabalho agora é resumir, dar um espaço que eu chamo de balão, que eu dou 6 azulejos ou 4 azulejos para cada pessoa, que é tipo um enquadramento, um convite adentro do enquadramento, e adentro eles fazem a representação figurativa ou abstrata da questão de um artigo dos direitos humanos, da questão do meio ambiente, uma questão que eles escolhem eles mesmos. O lugar, o espaço do balão é bem definido, bem traçado por mim. E, depois eu junto eles todos juntos no painel, construo um painel com as pedacinhos do Lego, vamos dizer, como um Lego para fazer uma construção geral. E também os títulos, outras partes que eu também incluí nessas obras, como o projeto de Brasília, que nós fizemos em Brasília, o último grande projeto que nós fizemos antes que o atual presidente mostre, foi terminado exatamente antes desse novo posto, e foi um projeto bem dividido tem minha parte, tem a parte dos alunos, mas é um casamento, um juntamento de muita força junto. Meu percurso formativo, eu sou arquitecta que eu estudei em Bélgica, na escola de Lacombe. Adorei meus estudos, são 5 anos. Lá também estudamos a questão da urbanidade, a relação entre a arquitetura e a urbanidade, como que se constrói uma cidade. E, por exemplo, lá eu aprendi que a questão da política, que realmente o arquiteto tem uma responsabilidade muito grande do futuro da sociedade, da atualidade da sociedade, de maneira que ele constrói. E por quem ele constrói? Quem são os clientes que eles escolhem? Isso, quando eu faço palestra nas escolas de arquitetura, eu enfatizo essa questão, porque pode trabalhar para clientes muito ricos, fazendo projetos gigantes, etc., mas também pode escolher outras possibilidades de clientes e construir o seu próprio cliente. Por exemplo, eu fui convidada para trabalhar nos metrô, mas também às vezes não sou convidada, eu faço proposta, que é uma outra maneira de trabalhar. Você constrói o cliente, inventa quem é o cliente. Bom, isso realmente, esse pensamento político eu aprendi em Bélgica, na escola da Lacombe, que era mais engajada politicamente na época, porque era a construção em Bruxelas da Comissão Europeia, que foi destruída em grande parte do centro antigo de Bruxelas. E nós, essas escolas, trabalhamos juntos, alunos, todos juntos, para poder parar essa sistematização de destruição e guardar bairros bem patrimonial. Era muito interessante. E depois eu decidi de mudar, de aumentar o meu interesse para o design urbano. Eu fui na América do Norte, fui em Nova York, estudando na Columbia University, um ano de urban design, foi muito interessante também. Depois
fiquei em Nova York 11 anos. Era um estudo do ano, mas fiquei lá 11 anos. E foi na altura, que eu fui convidado para trabalhar na construção de 2 casas em México, por um amigo, para encontro, era encontro de várias pessoas, Emanuela Brignon, me lembro. E o pai dela era um grande empresário de construção bonito em México, e fui lá, eu trabalhei, construí as casas, mas foi no momento da construção de uma casa, e dentro dessa casa era o banheiro. Como vamos botar os azulejos, a cerâmica, no banheiro, que eu decidi, eu quero estar uma artista realmente. Porque desde que eu tive 5 anos de idade, eu sempre pintei, desenhei, fiz coisas, construí coisas próprias, com esculturas de papel, de cartão, essas coisas. Bom, eu estudei arquitetura, foi um compromisso com meu pai, que era engenheiro. Estudei, adorei esses estudos, mas o artista tem mais liberdade sobre o mundo, ele pode fazer sozinho o que ele quer sobre o mundo, fazer uma crítica do mundo se ele realmente deseja fazer isso. O arquiteto sempre depende de um cliente. Finalmente eu fiz um compromisso entre o que eu faço hoje em dia, entre arquitetura e arte, porque é arte dentro da arquitetura, é arquitetura enorme, que são estações de metrô, que são também urbano. Foi uma grande mistura de a questão política, ou a consciência política, a urbanidade, a arquitetura e a arte. Tudo isso foi finalmente ligado nos projetos dos metrôs, porque e também os metrôs são um espaço urbano muito estranho, porque a maioria deles são suburbanos, embaixo da cidade. Eles são, como eu sempre disse, são as fundações da cidade, eles são embaixo, eles suportam a cidade em cima, como a classe suporta a terra. E eles são democráticos, é quase de graça pegar o metrô. É um museu. Todos os metrôs do mundo deveriam, em vez de estar espaço de comercial e de publicidade, eles deveriam estar espaço museal para os artistas e filósofos e poetas se exprimir, para o povo poder ter acesso de uma maneira muito simples, mesmo sem saber que eles são num espaço museal, eles são num espaço museal. Eu acho que o Metropolitano de Lisboa faz isso de uma maneira grandiosa, e tem também outras cidades fazem isso, em Estocolmo eles fazem isso. Bom, mas é sempre como estou digressando, mas é uma batalha contra a comunicação, a publicidade, o marketing, que são os grandes painéis de publicidade, que pegam mais e mais espaço dentro dos metrôs. Bom, voltando nos meus estudos, depois os estudos de urbanismo em Nova York, eu fiz 1 ano de estudo em NYU, na arte, no departamento de arte, mas eu decidi que não ia realmente estudar arte. Eu estudei arte sozinha, eu fiz arte sozinha. E, bom, desde então, eu sou professor de arte agora, numa escola em Caen, em Normandie, l'École supérieure d'art et des médias de Caen em Normandie, em França. E eu acho que eu continuo a estudar, porque cada vez que eu faço um projeto, ele tem a ver com a história do país ou do local onde eu trabalho. Eu estudei bastante a história de Portugal fazendo a Estação do Parque, como se eu fiz 1 ano, 2 anos de estudo da história. E quando eu fiz a Estação da Luz em São Paulo, eu estudei a história do Brasil, porque essa estação ele faz a mistura da história da cidade de São Paulo dentro da história do Brasil e também em ligações com a questão dos direitos humanos. Isso, vou dizer que é uma maneira de estudar de maneira permanente, porque cada projeto é estudar mais parte da história do mundo.
Por exemplo, agora, 2 anos atrás, eu tive encontrei o chinês, num projeto, eu encontrei o chinês, que vi o meu projeto em Bruxelas. Eles me convidaram para fazer um banquete do povo. Como eu fiz um grande projeto do banquete em Bruxelas, viram esse projeto, e me convidaram a fazer um projeto em Xingu. Imediatamente, Xingu, abria a carta, o livro de geografia, vendo o que é a história da China. De repente, eu estou estudando a história da China, a história dessa região, qual é o rio que passa perto dessa cidade, como que se desenvolve, e comecei a estudar chinês. Bom, isso eu acho que não vou conseguir, porque realmente tem uma vida para estudar, para nós, os ocidentais, estudar o chinês é muito difícil. Bom, mas é só para dar um exemplo, que cada vez que eu faço um projeto numa cidade, eu estudo a história dessa cidade, a história da cultura. Eu encontrei os azulejos, vamos dizer, a cerâmica, na época da primeira estação de metrô que eu fiz, em Paris, em Beauvais, a cerâmica Carré. Eu visitei a fábrica, que eu adorei, e imediatamente eu falei, mas eu gostaria de trabalhar eu próprio, porque eu sei que você faz uma série de maneiras de trabalhar, mas eu gostaria de realmente pintar. É possível? Foi complicado. Foi complicado porque os franceses não são acostumados que os artistas vão numa fábrica. Bom, finalmente eu fiz o desenho, eles pintaram, eles fizeram. E não era para a segunda estação de Bélgica, que eu trabalhei um pouco mais com eles, mas era difícil. E aí, quando chegou a altura de criar a estação do parque, foi o Metropolitano que me introduziu na estação, na fábrica Viva la Mégua, lá. Que beleza! Eu podia trabalhar sem parar, com os artesãos, todo. A fábrica era realmente a minha casa, com todas as possibilidades de trabalhar, entender como que se fazia. E lá eu aprendi a questão realmente do que é pintar, sobre um azulejo cozido, não cozido, qual é a diferença. Eles me propõem de escolher se eu fazia só desenhos e os artesãos copiam o meu desenho. Eu falei, não, essa não vai dar certo, não. Realmente eu tenho que botar a mão na massa. E, bom, é por isso que eu decidi viver 3 anos em Portugal, perto de Sintra, e de começar a trabalhar como um artesão eu próprio na fábrica e entender todas as possibilidades que oferece essa técnica. E eu entendi também nessa altura a possibilidade que oferece os azulejos para trabalhar dentro da arquitetura, dentro da cidade. E para mim a questão da educação sempre foi importante para mim, porque um assunto grande do meu trabalho são os direitos humanos. E como que difundir os direitos humanos é possível de colocar eles nas abóbadas, de oferecer a ler, mas eu achei sempre que não era suficiente. E meus assistentes eram os trabalhadores da empresa, também outros jovens artistas, e realmente eu entendi que eu vi alguns dos meus ajudantes, era muito jovem, uma de 15 anos. Eu encontrei essa menina em Paris. Ela era muito, muito difícil, ela não queria mais estudar, era uma batalha com os pais, etc. Mas ela gostava de arte. Eu ofereci nessa menina, era realmente um ponto de partida. Era um ponto de partida de poder oferecer a uma aluna difícil. Eu convidei ela em Portugal, ela vivia na minha casa e trabalhava comigo
sem parar, 8 horas ou 10 horas por dia na fábrica comigo, pintando o projeto da Estação Parque e depois a estação de Estocolmo. E nessa altura mesmo, vendo essa menina jovem, 15 anos, que não queria mais estudar, que era revoltada contra a sociedade, se plonger, não sei mais como que se diz agora, se mergulhar. Ela mergulhou no trabalho. Ela adorava trabalhar. Ela era totalmente responsável. Sabia de tudo o azulejo, botou o nome atrás, fazia as correções, leu a razão de cada desenho. Ela começou uma outra vida. Ela trabalhava comigo 3 meses, sem parar. Voltou em França, continuou os estudos e agora ela é artista plástica. E nessa altura eu entendi que eu poderia realmente trabalhar dentro das escolas. E foi o azulejos e a técnica de azulejos que permite esse trabalho em o 14x14, 28x28, etc., etc., e que os alunos, os jovens adoram tocar, trabalhar e pintar sobre essa matéria, que é muito estranha. Porque pintar sobre a tela, uma tela ela é imediatamente gigante. Grande tela, espaço branco, vazia. Ai, onde é que você começa? Papel é a mesma coisa. Mas um espaço assim, você faz uma pequena coisa, depois você bota um segundo, um terceiro, etc., etc. Ela permite de não ter medo. Ela permite de corrigir. Ele permite de estar muito perto, de botar o seu dedo, de tirar, refazer. Tem uma facilidade de mudar o desenho que nenhum ferramenta ou nenhuma técnica outra oferece. Eu achei isso maravilhoso e desde então nunca parei de trabalhar no mundo inteiro com azulejos, que é português no início. Eu fiz várias propostas para a Estação Concorde, que envolvia texto, que era os direitos humanos, e também outros mapas que tinham a ver com a cidade de Paris. Mas, finalmente, quando eu encontrei o metrô, eu falei com os especialistas, os engenheiros do metrô, os construtores da RATP, eu entendi que tive uma tradição no metrô de Paris que envolvia a cerâmica. Mas uma cerâmica que não era quadradinha, que era 15 por 7,5, que era retangular. Aí eu falei, não sei como, e que também é biseauté, não é liso, totalmente liso assim. Aí eu falei, eu gostaria de encontrar a fábrica para fazer várias perguntas se podemos trocar ou mudar a forma do azulejo para fazer ele liso ou quadradinho. Por que quadro? Eu queria um 14x14 que era impossível, ela tive já de 15, eles aceitaram fazer um 15x15 para mim poder usar uma letra por azulejos e criar um espaço cheio de letras, tirei o espaço dentro entre as palavras, tirei a pontuação para formar um bloco de texto a tentar ler. Por que eu fiz isso na Estação Concorde? Para mostrar para pessoas que tentam de ler a dificuldade, eles encontram uma dificuldade grande de ler, porque não tem esse espaço branco. O espaço branco, ele permite a leitura. Se você faz um texto compacto, é mais difícil. E nós, as pessoas que lêem, se transformam como as crianças aprendem a ler. Eles são obrigados a ler devagarzinho para descobrir as palavras. E, isso foi bem interessante. Foi tudo uma conversa com o metrô, a RATP, com a empresa, que tive que mudar a forma. Mas, bom, conseguiu e agora é uma estação patrimonial em Paris.
O processo mental que, como eu vou dizer isso? Eu adoro encontrar uma cidade, eu adoro encontrar um povo novo. Até que eu não entenda a língua, não me importa, eu tento entender de uma maneira ou outra. Geralmente são os outros que me dão, constrói a análise da sociedade, a análise da cultura, da cidade, do que eu vejo, da maneira que as pessoas respondem, caminham na cidade. Isso me dá o incentivo para construir o projeto que eu vou fazer. Não sou uma artista que fala muito de si mesmo. Infelizmente, não sei se feliz ou infelizmente, mas é assim. São os outros que constroem a minha decisões de contar através das imagens, o texto, a metodologia de trabalho, o que vai ser, o que vai estar. Por exemplo, a Estação Parque é tipicamente isso. Eu estudei toda a história de Portugal, dos descobrimentos, mas também a Estação da Luz, em São Paulo, é exatamente a mesma técnica que eu usei. Eu estudei um ano inteiro a história do Brasil, porque eu adotei a minha filha no Brasil, eu queria conhecer a história do país dela para ter uma melhor relação com ela, com os pais dela, com a cultura dela. E foi um enriquecimento para mim, é uma maneira de sempre estudar, como eu falei. Estudar os outros e a cultura dos outros me permite aumentar o meu panorama de conhecimento, de vida, de tudo. Quando finalmente eu conheço toda a história do Brasil, eu divido isso em partes que as estações de metrô me oferece. Por exemplo, em Parque tem um tamanho, dimensões das estações. Eu dividi as estações em partes, em sequência. Essa é puramente, somente matemática, vamos dizer. Eu sabia que um espaço de 4 metros de comprimento é o que o olho pode ver de uma maneira fácil. Se era mais grande, é mais complicado. Mas 4 metros funcionou. Aí, finalmente, eu dividi as estações em partes, em 50 painéis. Aí eu tive que dividir a história do Portugal em 50 painéis. Isso é obrigatório. O encontro entre a matemática e a história. Que tem que fazer compromisso, tem que fazer redivisões já dentro de um painel. Bom, essas são as métodos de trabalho. E também eu abro os livros, eu leio muitos livros, e cada painel tem uma pasta no meu ateliê. Tudo que eu leio, tudo que eu faço com fotocopia, entra dentro dessa pasta. A história do Portugal é gigante, eu não só estudei sozinho, tive uma outra assistente que lê outros livros minhas, eu ensinei ela como trabalhar, como recuperar imagem visual para poder construir esses painéis. E depois, todas as pastas cheias de informações, abrimos novamente a pasta e, nesse momento, construímos o desenho final. Mas é uma história complexa a contar, não é só imagem, não é só carta, mapas. Aí eu decidi de construir um alfabeto. Um alfabeto que cada imagem pequena representa uma ideia. Uma imagem para a filosofia, uma imagem para um barco, uma imagem para os passarinhos descobertos em África ou Brasil. E nas mapas, que são nas estações, tem linhas que reúnem o movimento da descoberta, das viagens, e também as pequenas imagens contam a história sem contar, são imagens, toda imagem. Mas no início da estação, se você veja bem, tem um alfabeto com a descrição de o que é cada imagem. De uma certa maneira, eu queria fazer
que a estação do parque seja um livro de história, contado de uma totalmente diferente maneira que a maneira normal. Mas os professores podem ir lá com os alunos, os miúdos, e explicar, porque todas as informações são reais, elas são certas, foi verificado por vários historiadores, mas bom, não se conta assim, é como um filme em sequência, de uma certa maneira. Essa é a metode de trabalho. Na época da construção, antes da construção da estação Parque, eu tive um amor da minha vida, que é um compositor francês, que não sei se vou dizer o nome, mas se vou dizer, é Pascal Dussapin. É um grande compositor francês, e bom, parou a história. Eu era muito, muito triste. Eu acho que todo o amor que eu tive para ele, botei na estação. E se encontra em vários lugares da estação os detalhes da música dele. Por exemplo, tem até palavra francês, quando você desce na estação, tem uma palavra francês que diz que c'est par la musique qu'a commencé la discipline. E tem grande desenho de nota de música lá. É para ele ver quando ele foi em Portugal. E dentro da estação tem uma palavra que se chama go, G-O. Por que eu botei isso, go? Não, é porque é o nome de uma peça de música que ele escreveu nessa altura. São pequenos segredos. Acho que agora estou falando, é 20 anos atrás, é muitos anos atrás, o tempo passou. Mas a razão do meu trabalho no Brasil é para uma razão totalmente pessoal também, é para a adoção da minha filha. Porque ela é brasileira, se chama Lohana, e eu queria sempre voltar no Brasil para ela não perder a cultura, a identidade dela. Eu queria que ele continuasse a falar português, botei elas numa escola para nunca perder, aprendi para falar português. E a estação de luz, e todo o meu trabalho que eu desenvolvi nas favelas do Brasil, foi para essa razão, realmente. Para poder sempre voltar, cada ano, imaginamos novos projetos em novas favelas, tivemos que encontrar os fundos para construir tudo isso, para ter uma razão, não só afetiva, mas em interesse intelectual minha, de fazer um projeto interessante, e de não só conhecer as pessoas, os intelectuais, os artistas brasileiros, mas o povo brasileiro. Agora conheço muito bem, porque fizemos muito projeto no Brasil. Eu acho que no início do trabalho eu recebi muito. Eu compreendi o que é o azulejos, o que é essa ferramenta incrível. Ele me permitiu também de conhecer um país, como Portugal. Ele me permitiu de encontrar pessoas de vários níveis, que seja diretor de metrô até o mais simples artesão das fábricas. Me permitiu de conhecer o mundo, a sociedade, a variedade de pessoas que existem na nossa sociedade. Eu acho que é graças à matéria, ao ferramenta mesmo, que eu acho que realmente ela me permitiu de fazer esse trabalho, por exemplo, nas favelas do Brasil e nos bairros desfavorecidos na Europa também trabalho. Graças à matéria que existe esse trabalho, ele deu a possibilidade, ele allows it. E eu acho que os jovens artistas hoje em dia, eles têm que também incluir no seu desejo de trabalhar como artista plástica, porque eles têm esse desejo interno, mas ele tem que incluir o mundo e as pessoas do mundo. Eu acho que a questão do participativo, ela é essencial para o futuro do mundo, para from now to the future.
Sim, eu acho realmente que os jovens hoje em dia, quando eles começam a trabalhar, eles têm de uma maneira ou outra imaginar, criar uma método para poder incluir os outros, o mundo, as outras pessoas. Eu acho que é realmente uma questão atual e para o futuro, para construir uma sociedade melhor. Porque o povo, as pessoas, eles se sentem às vezes excluídos dessas possibilidades de construir uma própria cultura. E se os artistas abrem mão, abrem o trabalho para os outros, eles dão, mas eles recebem também. É como construir uma família cultural maior. Por exemplo, estou convidada agora em El Salvador. Em setembro eu vou lá para 15 dias para ensinar a 15 jovens artistas como fazer isso. Dentro do trabalho dele, eu não vou fazer o meu próprio trabalho, vou ensinar como abrir portas, pequenas janelas dentro do seu trabalho, que seja, não sei o que vai estar, vou descobrir como ele pode fazer isso, porque isso eu faço mais de 30 anos agora. Eu tenho trabalho muito interessante agora, que eu vou trabalhar em Tournai, que é em Bélgica, no norte da França, num hospital fechado, seguridade de pessoas que têm real problema criminal. É um hospital, prisão. Eu fui convidada para trabalhar lá. Por quê? Eu acho muito interessante. Tem 600 pessoas lá, homens só. É muito difícil, mas eles me convidaram especialmente porque eu sei fazer um trabalho com as pessoas. Eles querem que eu trabalhe com... Bom, eles sabem que eu trabalho com cerâmica. Vou fazer não só cerâmica, mas objetos em barro. E oferecer a essas pessoas de pintar comigo, de pintar sobre os objetos para construir a coleção do hospital. É complicadíssimo, mas já fiz isso no Rio de Janeiro. Já trabalhei em centro para jovens delinquentes e funciona sempre de uma maneira genial, porque foi em azulejos e funcionou incrível, muito bem com esses jovens difíceis. 3 anos atrás também eu tive outra encomenda para outro sítio de jovens delinquentes. Eu fiz vários painéis com eles. Eles se envolvem no trabalho de uma maneira incrível, muito forte. O assunto é sempre direitos humanos, mas também eu desenho coisas com eles, eu faço a subestrutura, eles têm esse espaço próprio deles. Eu trabalho no hospital, eu ainda não comecei, mas já pensei muito. Eu tenho trabalho para um banco, que não tem nada a ver, totalmente diferente, mas eles me perguntaram de trabalhar com os trabalhadores do banco. Vou fazer de prateiros em barro, eles vão pintar tipo um prato lá em cima, como se fosse numa cantina, e cada um deles vai levar o prateiro pintado em barro e botar no seu escritório. Que outros projetos eu tenho? Em China também. Em China é uma grande mesa de banquete, um banquete enorme que eu tenho que fazer com a participação de uma universidade, que vão ser os alunos que vão me ajudar a pintar a subestrutura e também oferecer às pessoas que vão participar dessa segunda parte, que vão participar em China. Que outra coisa que eu tenho que fazer agora, possivelmente um projeto em Portugal, de banquete também. Bom, mas isso ainda não está fechado, de nenhum jeito. Que outras coisas? Bom, tem uma coisa para o metrô, mas que não é azulejos, que é esculturas que vão aparecer na Estação Encarnação. O que acontecia quando eu trabalhei ainda trabalho nesse centro de jovens delinquentes,
em Bélgica, a Frépon. O que é interessante é de ver mais ou menos 30 jovens, vamos dizer, às vezes muito difícil, complicado, jovens imigrantes difíceis, jovens de todos genre e idade, entre 12 e 18. O que é interessante para eles é um trabalho comum, em primeiro lugar, são todos juntos fazendo, eles fazem uma parte que entra num trabalho geral, eles constroem uma obra, eles têm que respeitar o trabalho do outro, o meu, o seu próprio, e o orgulho que ele tem, o fato que a peça de arte, que agora nós fizemos já, é 10 metros de altura por 6 metros de largura, que está a fachada de um prédio antigo, de um castelo, que vai ter o nome dele. O nome de um pequeno rapaz que fez um besteiro na vida. Mudou totalmente o comportamento. Eles adoram fazer, eles são orgulhosos, eles vêm, são lá antes de começar o dia, termina o dia, não quero sair não, eu quero continuar. E às vezes eles continuam a fazer esse tipo de trabalho, quando eles saem, eles querem se tornar tipo educador para trabalhar com os outros sobre essas mesmas questões. Eu achei incrível ver o resultado, porque não é um resultado só estética, é um real resultado mental. E isso eu acho que o azulejos ajuda isso. Se eu fizesse isso em um papel, eu não sei se eu ia estar a mesma coisa. Eu acho que se você fica no seu ateliê pintando sozinha, fazendo coisas sozinha, que eu faço às vezes também, não é a mesma coisa que dar a possibilidade a outro de participar e de aprender a fazer uma maneira de se exprimir. E não só exprimir sozinho, mas se exprimir com o outro. Eu acho que essa maneira de trabalhar realmente pode transformar a sociedade, sim. Porque a cantina, comer com os trabalhadores, tudo isso, adorei. É verdade. Adorei tudo. Era um período da minha vida maravilhoso. Vivi na fábrica. Sim.